A gente está num mundo em grande transformação, e antes do Covid, antes da pandemia, a gente já via essa transformação como algo iminente, que iria acontecer de maneira massiva a partir de 2025. O que o Covid fez foi antecipar 5 anos. A gente já via um cenário mundial de margens declinantes com tendência a zero, então todos os segmentos de mercado enfrentando uma competição cada vez mais predatória, então assim, as margens realmente ficando cada vez mais apertadas dentro de estruturas que são estruturas que foram criadas para um outro momento, como a própria apresentadora, acho que a Aline apresentou, para um momento onde tudo era lento e previsível. Então era fácil você definir planos, né, definir objetivos e sair atrás deles. E o que aconteceu nos últimos anos é que tudo tornou acelerado e imprevisível, a ponto de chegar a uma pandemia. Então, a gente já via esse cenário pelas próprias transformações que estão acontecendo. Você tem uma revolução digital que já dizimou segmentos inteiros de mercado, tem uma revolução acontecendo também, mais revoluções acontecendo, tem a revolução das máquinas, que engloba aí toda a parte de robótica, inteligência artificial, internet das coisas. Tem mais outras duas revoluções que também estão acontecendo, que é a bio e a nanotecnologia, e nenhuma dessas três revoluções elas estão acontecendo de maneira linear, uma após a outra, como a gente teve a agrícola, depois a industrial, depois a digital, em 10 mil anos de distância. Agora a gente está falando de três revoluções acontecendo praticamente simultaneamente num espaço de 15, 20 anos. Então, assim, esse cenário que a gente está vivendo hoje, pós-Covid, é o cenário que a gente previa para 2025, 2028. E o que a gente trabalhava já há 5, 6 anos é como que a gente consegue acelerar a transformação das empresas para que elas estejam preparadas para esse novo momento. E é interessante olhar isso, porque essa aceleração se tornou muito mais necessária agora, né, até pelo Covid, e esse cenário que a gente vivia antes já impunha o que as pessoas acabavam buscando como solução, que é uma transformação digital. A palavra da moda virou transformação digital. E que ela realmente é necessária, mas para fazer uma transformação digital, você precisa ter uma outra transformação antes que precisa acontecer. E é por isso que eu estou aqui, para trazer um pouco dessas informações. Espero que eu passe o máximo aí para vocês, para que vocês possam ter uma visão mais sistêmica. E até começando, talvez, a apresentação, falando sobre essas transformações, por que 70% delas fracassam? Tem esse trabalho, essa matéria da Forbes, mas ela é baseada em diversas pesquisas que indicam normalmente entre 60% a 80% das transformações, sejam elas digitais ou das culturais, acabam fracassando. E aí eu trago para vocês, se vocês quiserem responder, colocar no chat, vai ser interessante ter a visão de vocês. Uma enquete, por que na visão de vocês esses projetos de transformação fracassam? Então, eu vou colocar aqui 10 opções, né? Número 1, a falta de orçamento. A 2, falta de olhar e cuidar das pessoas. A 3, objetivos da transformação com pouca clareza. 4, objetivos da transformação desligados de um propósito ou de uma estratégia. 5, papéis e responsabilidades mal definidos. 6, transformações impostas no estilo GA, né, que é o tradicional, goela abaixo. 7, transformações grandiosas e sem constância de execução. 8, desconfiança por transformações anteriores, que acabaram abandonadas no tempo. E 9, descrença no comprometimento real de transformação da liderança. Por fim, número 10, descrença na própria estratégia e liderança da organização. Então tá aí, 10 opções, você pode escolher 1, 2, 3 opções, quantas quiser. Se puder colocar no chat, depois a gente dá uma contada e vê o que saiu desse público que está aqui com a gente, quase na hora do almoço. Então eu sou o último desafio entre vocês e um bom prato de comida. Se eu pudesse agrupar aqui para vocês, vou trazer só 3 pontos do que a gente acha que são pontos bem relevantes.
O primeiro problema é a visão limitada, e aí eu trago essa imagem que foi criada em 1989 no Japão, num trabalho que foi feito numa montadora chamada, se não me engano, é Carl Sonic, que era uma montadora automobilística, e foi mapeado que a alta liderança das empresas, principalmente das empresas maiores, né, médias e grandes, a alta liderança tem uma visão muito limitada dos problemas reais que acontecem dentro da organização. Normalmente eles conseguem ver 4% desses problemas. Enquanto a base da pirâmide, ou seja, todos os colaboradores, veem 100%, os supervisores 74%, e quando você vai para os gerentes, apenas 9%. E o que a gente vê na maior parte dos processos de transformação são transformações que começam pela autoliderança, resolvendo o que precisa transformar, às vezes apoiadas por uma consultoria que capta dados, etc. Mas ela vem sempre com uma visão muito míope, uma visão muito pequena. E o que a gente precisava daí é inverter essa pirâmide, porque onde realmente os problemas são vistos é na base da pirâmide. Segundo, a maior parte dessas transformações são muito mal comunicadas. Ou elas são impositivas, né, como eu falei, no estilo goela abaixo, para todos os colaboradores simultaneamente, ou seja, todos têm que passar pela mesma transformação da mesma maneira, e raramente elas são comunicadas de maneira clara, né, com coerência, e conectadas a um propósito ou à estratégia do negócio. E aqui, o problema da má comunicação é que toda organização, e essa é uma visão muito nossa no Open, nós vemos as organizações como seres vivos, assim como as florestas, como os mares. As empresas, para a gente, é a mesma representação de um ser orgânico, vivo. Até porque, se você pegar a empresa não é nada. Se você pegar a BRH, Rio, ela é um CNPJ, é um ser inanimado, um CNPJ, um número. Agora, o que faz a BRH, né, o que lhe dá os atributos que ela tem, né, a reputação que ela tem, a cultura que ela tem, isso sim são as pessoas que nela estão. E a cultura, o legado todo que vem. Então, quando a gente olha para qualquer organização olhando como um ser vivo, a gente está olhando as pessoas. E as pessoas funcionam como o grande motor da transformação. Só que se você comunica mal, tem baixa coerência, é impositivo, você acaba ativando os anticorpos desse sistema. E esse é um ponto que a gente vai tratar um pouco mais para frente, com mais profundidade, porque é um dos principais pontos que inibe as empresas de terem sucesso. Então, quando você comunica mal, automaticamente você já está ativando os anticorpos. E um terceiro, vou deixar só esse terceiro aqui também. Normalmente as transformações acontecem quando o problema se tornou tão grande que ele põe em risco a existência da própria organização. E aí eles precisam ser rápidos, precisam ser grandiosos, precisam ser radicalmente transformadores, e isso gera ainda mais anticorpos no sistema, porque vai gerar ansiedade, confusão e talvez, né, muito provavelmente, após o fracasso, um ciclo cada vez mais crescente de descrédito das transformações. Então aqui eu trago esses 3 pontos e, do mesmo jeito que vocês têm, vamos dizer, os pontos que normalmente impedem de uma transformação acontecer bem, eu vou trazer alguns outros pontos que podem dar mais sucesso para os teus processos de transformação. E eu chamo de transformação improvável porque ela literalmente usa praticamente tudo que é o oposto do que vocês estão acostumados a usar. E isso é natural, na Open Leaders, a gente olha muito para o comando e controle como modelo de gestão industrial, reforçado principalmente pós-revolução industrial, mas é um modelo mental que está aí há 400 anos e nos últimos 250, 300 anos, cada vez mais reforçado. Então, ele sempre vai falar do modelo do comando e controle, que são estruturas hierárquicas, controladoras, centralizadoras, punitivas, competitivas, sigilosas. E, do outro lado, a gente vai falar do Open, que é uma gestão pós-moderna, uma gestão progressista, né? Um modelo de gestão diferente.
e aqui a gente literalmente faz o oposto do que o comando e controle faz. Então, já começa a partir daí, eu vou trazer uma grande inspiração nossa, é Mário Quintana, que ele sempre fala, se você não quiser mais correr atrás das borboletas, cuide bem do seu jardim. E esse é um poema onde que tem muito do open dentro desse poema, porque quando a gente começa uma transformação, seja o tamanho da organização, seja de 10, de 100, de 1.000, de 2.000, a gente começa não tentando mudar o sistema inteiro, né, e mudar o externo, a gente começa mudando o interno, criando esses pequenos jardins tão bem cuidados, que quando estão bem cuidados, né, cheios de flores, as borboletas aparecem, e esse aparecer de borboletas acaba impactando o que está ao seu redor e trazendo a curiosidade para mais pessoas começarem a experimentar essa transformação. Então, quando a gente fala dessa transformação improvável, eu vou falar um pouco dos princípios sistêmicos que a gente adota, que a gente criou, alguns são universais, mas a gente acabou adotando aqui também, porque eles ajudam a você entender um pouco melhor qual que é a nossa maneira de atuar. Então, a primeira é, assim, é impossível começar uma transformação e ter sucesso sem ter uma clareza de propósito. Por que a gente está fazendo essa mudança? E ela tem que ser realmente genuína. Então, quando a gente fala que se você tiver essa motivação realmente genuína de mudança, tudo vai ficar mais fácil. Porque o entendimento do sistema em relação à motivação daquela mudança acontecer, ela vai ser um entendimento muito melhor. O segundo, e aqui talvez já comecem a aparecer as mudanças para vocês, né? O propósito, obviamente, é importantíssimo, e propósito tem que estar na empresa, aliás, deveria estar na empresa, deveria estar nas equipes, nos times, né, na tua vida pessoal, né? Então, assim, se você está dentro de uma área, aquela área deveria ter um propósito, né? Um propósito claro, que fosse claro para todo mundo. E você, né, como ser humano, alinhado com aquele propósito, para que seu propósito de vida esteja expresso naquele time, naquela empresa. Mas a gente não está aqui para falar sobre isso hoje. Um dia vocês podem chamar o Simon Sinek, que dá uma aula maravilhosa para vocês sobre isso. Mas aqui no item 2, esse princípio, a gente começa, assim, a mudar radicalmente a nossa maneira de atuar, porque toda vez que uma transformação é iniciada, normalmente ela inicia desqualificando o passado e falando que, putz, o que a gente fez lá no passado estava errado, ou não funcionava, ou não prestava para nada, e o futuro que é a solução. Isso daí está na política, isso está na gestão de empresas, está em tudo quanto é lugar, está nos relacionamentos. Então, quando a gente começa a olhar de maneira sistêmica, um dos pontos importantíssimos, até para manter os anticorpos inativados, e acredite, uma das coisas que você mais quer durante a transformação é manter os anticorpos no menor nível de ativação. Então, uma das maneiras é honrar as pessoas e todo o passado. Tudo aquilo que aconteceu para trazer a empresa até o estado atual foi fundamental para que vocês estivessem aqui hoje, deve ser honrado. Independente de ter sido analógico, arcaico, punitivo, ter sido até uma gestão de medo, mas aconteceu e honre aquele passado. E aí vamos pegar aquilo que serviu daquele passado, que tem de bom, honrar e trazer para o futuro. O terceiro princípio sistêmico é confiar na capacidade de cura do sistema. Como organismo vivo, assim como nós temos potencial de cura. As nossas células, em 7 anos, elas todas se regeneram. Então, se você tem um sistema adoecido, e acreditem, todo sistema que é baseado numa gestão de comando e controle, ele tem um nível de adoecimento, sim, e dependendo do tipo do comando e controle, quanto mais competitivo, quanto mais focada na gestão de curto prazo, e 99% das pessoas e das empresas estão agora gerindo no curto prazo, mais adoecimento você vai ter no sistema. Então, olhando de forma sistêmica, é começar a buscar onde estão os pontos de cura, onde estão os lugares dentro desse sistema que estão saudáveis, e a partir deles começar todo o processo de cura. Então, a gente já não começa a fazer uma cura ou uma transformação para o sistema inteiro.
a gente começa a fazer para parte do sistema, compreendendo que sempre que a gente olha para um microcosmo, a gente tem a representação do macrocosmo. Então, às vezes você está fazendo numa área, a cura daquela área, daquele departamento, daquele pedaço da empresa, já tem um impacto no sistema como um todo, porque ele faz parte de um sistema inteiro. E quando a gente começa a entender que o microcosmo é uma representação do macrocosmo, vocês começam a entender a disfunção da própria empresa. Por exemplo, entrar numa reunião, pelo menos para a gente, e assistir uma reunião, participar de uma reunião, já diz para a gente um monte de coisas. Então, a maneira como as pessoas interagem, quem chegou atrasado, quem não ligou câmera, quem cortou, quem atravessou, né? Quem estava fazendo outras coisas enquanto estava na reunião, o que havia de clareza no início da reunião, o que havia de resultado no final, tudo isso já indica a cultura, o sistema, como é que o sistema opera. E aí, se você quer realmente fazer uma transformação grande, ela começa nessas pequenas transformações. Tem um almirante da Marinha Americana, do SEALs, né, que é a força de elite da Marinha, que ele, num discurso de 2014, é ótimo, né, porque ele fala para os formandos da Universidade do Texas: se vocês querem realmente mudar o mundo, comecem arrumando a sua cama antes de sair de casa. E tem diversos lugares que a gente entra e que a gente participa de reuniões e é uma bagunça, é uma loucura, sabe? É uma disfunção total, um nível de entropia. A gente fala muito de entropia, né? Com uma incapacidade do sistema entregar o seu potencial. Né? Ou seja, você está colocando 10 pessoas com potencial de vamos dizer, um potencial de cada pessoa, e você pega a somatória de 10 e dá menos de 10, dá 5, dá 3, dá 2. Né? Dificilmente a gente entra num lugar onde a somatória de 10 dá 10. Então, se você quer realmente mudar a empresa, comece a mudar a sua cama. Né? E esse princípio tem muito a ver com isso. Né? Como é que a gente vai fazer uma transformação, né, digital, cultural grandiosa, se a gente tem reuniões totalmente disfuncionais, né? Onde o nível de entropia é lá em cima. Então, nessa jornada, quando a gente começa a entender esses microcosmos como representação de macrocosmo, e olha o sistema como um sistema vivo, diferente do comando e controle, que normalmente vai buscar o ponto doente, ou o ponto fraco, o ponto de baixa performance, a gente olha sempre o ponto positivo. E aí vem toda a nossa inspiração num trabalho muito, muito bonito do Nicholas Christakis, que mapeou durante 20 anos o quanto a felicidade é contagiante. Então, a gente para de olhar com aquele olhar de busca eterna por eficiência, que é o comando e controle. Isso não quer dizer que a gente não tenha o olhar por eficiência na gestão pós-moderna, no Open, mas a gente olha eficiência, mas buscando os pontos fortes, os talentos, os pontos de saúde do sistema. Porque são nesses pontos de saúde e nesses pontos de influência que estão as maiores chances de você fazer realmente a transformação acontecer, convidando eles para participarem, esses pontos participarem da transformação, que a gente chama são os influenciadores positivos. Podem ser pessoas com uma capacidade de influência sistêmica muito grande, pessoas felizes, pessoas que olham um copo meio cheio sempre, né? Mesmo que esteja vazio, eles vão ver que está cheio de ar, né? Então, pessoas com a capacidade de autotransformação ou abertas para transformação. E, normalmente, a gente faz isso utilizando, daí realmente ferramenta para fazer o mapeamento da rede e ter dados, né? É aí que entra People Analytics para ajudar a gente a mapear essa rede. Até porque, diferente do comando e controle, que você tenta fazer um mapeamento de 100% e fazer a transformação em 100%, a gente já vê no Open que, se a gente mudar 10%, a gente mudou o sistema. Então, o que a gente precisa é encontrar aqueles 10% que são mais influentes e têm a maior capacidade de cura, porque eles vão fazer o resto do trabalho. Não precisa ser a gente. O item 6, eu acho que é o motor principal do Open. Na gestão de comando e controle, é uma gestão mecanicista, né? Pós-revolução industrial, e que olha
os seres humanos e as máquinas como partes. Natureza é uma parte, é uma máquina, é um pedaço. Os seres humanos também são todos pedaços da máquina. E quando a gente começa a olhar para a transformação open, a gente está falando de olhar o ser humano, olhar para dentro. Né? Isso que vocês fizeram agora, nessa palestra anterior, que é parar e se observar. Né? Até porque o nível de disfunção que a gente tem interno é gigantesco. Né? Falando de crenças limitantes, que a Aline até falou um pouco, a quantidade de crenças que guiam as nossas decisões e crenças limitantes é surpreendente. Até porque no ciclo de desenvolvimento psicológico do ser humano, né, que começa lá na infância até a gente morrer, a gente passa por uma etapa que é o que a gente chama de individuação. Deveria passar entre 25 e 40 anos, mas pouquíssimas pessoas no mundo conseguem passar por essa individuação, que é quando você deixa para trás tudo aquilo que não é teu, que são as crenças do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, da tua família, as crenças da cidade que você nasceu, da época que você nasceu, né, do sistema que você estava inserido, da empresa que você foi participar. E essas crenças, enquanto a gente não se liberta delas, são elas que definem toda a nossa maneira de pensar e agir. Então, a gente acha que a gente tem alguma coerência e consciência daquilo que a gente está fazendo, mas, na verdade, a gente não tem, é muito baixo. Então, toda a nossa jornada, como uma jornada open, é uma jornada de autotransformação. E esse é o convite, a gente não está aqui para mudar diretoria, para mudar cliente, para mudar sistemas, para mudar competidor, a gente está aqui só para olhar para dentro, e a partir da nossa transformação, aí sim, talvez a gente veja alguma transformação ao nosso redor, até em algum momento a gente ter uma mudança na empresa como um todo. Por fim, mas não menos importante, quando a gente faz uma transformação dessa forma, a gente respeita muito o sistema para que cada um venha no seu tempo. Diferente do comando e controle, que é goela abaixo, né, impositivo para todo mundo, e quer que todo mundo tenha o mesmo resultado, porque isso é máquina, né? Se você tem um monte de gente sendo tratada como máquina, você espera que se você der a quantidade de energia, motivação X, vai sair o resultado Y. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Então, a gente, até para não ativar os anticorpos, a gente deixa as pessoas muito à vontade de quem quiser vir primeiro, né, vir. E quem vem primeiro não é melhor do que quem está olhando ainda desconfiado ou quem não quer vir. Né, porque tem receio, tem medo, seja lá o que for. E ninguém é melhor ou pior. Até no Open a gente começa uma das coisas que a gente faz muito é desconstruir esses rótulos de melhor, pior, de certo, errado, né, que vem com a gente, é parte das crenças, que estão desde a educação infantil até para que a gente se sinta pertencente a algum grupo desde que a gente é criança. Né? Então, quando a gente começa a respeitar o tempo, a velocidade de cada um, é outro ponto que minimiza todo o impacto dos anticorpos, porque as pessoas se sentem respeitadas e elas têm a chance de vir quando elas se sentirem mais confortáveis. Então, aqui eu estou trazendo só 7 princípios sistêmicos para vocês começarem a olhar para uma transformação de uma maneira diferente. Né? Mas tudo começa com a clareza do porquê, para que você não tenha mais uma transformação, mais uma mudança. Né? E, como eu falei, eu queria aprofundar muito nessa questão dos anticorpos, porque é um dos pontos, para mim, mais importantes. Né? Os anticorpos estão lá para defender o sistema. Então, se você quer mudar o sistema e não há uma coerência, né, de propósito daquela mudança, ou as pessoas não são bem comunicadas, os sistemas, os anticorpos vão automaticamente querer atuar e matar aquele ser estranho. Então, você pode ver uma reunião onde o presidente vai entrar, vai falar com todos os diretores ou com todos os funcionários, dar todos os motivos, né? E se ele, dependendo da forma como ele colocar a transformação, né? A diferença de falar, olha, a gente vai fazer a transformação, quem quiser estar dentro, quem não tiver vai estar fora. Só de fazer isso, a hora que ele virar o corpo e for embora, porque ninguém vai falar que não vai fazer a transformação, mas ele já vai ter o alvo nas costas. E os anticorpos, mesmo que inconscientemente, já vão tentar minar o sucesso dessa transformação. Então, para evitar isso, a gente começa a fazer algumas coisas diferentes. Em vez de
fazer uma imposição, a gente faz chamados. No Open, o que a gente mais faz é chamados. Então, assim, se vocês querem participar da transformação, venham todos e vamos, né, quem quiser realmente participar é convidado, vem, e aí a gente vai fazendo um funil, né, para ver quem realmente está mais interessado. Quando a gente faz esse funil, faz o chamado, a gente já começa a ver quem está mais preparado, é o que a gente chama, né, de quem está mais grávido, porque isso é uma história, acho que não lembro se era de Sócrates ou se era de Platão. A mãe de um deles era parteira, né, e ela contava, né, que ela tinha feito já partos de todo tipo de criança, né, de mulheres negras, mulheres brancas, mulheres gordas, mulheres magras, mulheres ocidentais, orientais, ou seja, todos os tipos. Ela só não tinha feito ainda um parto de alguma mulher que não estava grávida. E tudo isso veio, acho que foi Sócrates, quando alguém falou, né, puxa, por que você não leva esse conhecimento para a política, né, essas perguntas que você faz? E aí ele explicou, né, a questão da mãe dele, porque não dá para querer mexer num sistema que as pessoas não estão preparadas. E tudo bem, não quer dizer que eles são piores do que nós, né? Eu diria que está todo mundo no mesmo nível, talvez um pouquinho de diferença, só tem um pouco mais de consciência. Mas quando a gente inicia essa transformação, a gente fala, vamos encontrar as pessoas que estão grávidas, aquelas que querem, a qualquer custo, de qualquer maneira, pular nessa transformação. E aí que a gente também desativa os anticorpos, porque vem primeiro quem realmente quer. E por fim, assim, fortalecer os champions, né? As pessoas que estão realmente com desejo de fazer a transformação, são os pontos de cura que a gente fala. São esses pontos que quando a gente olha no mapa, né, quando a gente olha no mapeamento de rede, ficam bem claros, e a gente traz essas pessoas e dá mais musculatura para eles, o negócio vai muito mais fácil. Outro ponto importante, assim, se aqui no comando e controle se faz grandes transformações, né, custosas, grandiosas, né, com altos riscos, grandes investimentos, aqui a gente sempre fala, vamos começar pequeno. É mais importante a gente ter a direção certa do que a velocidade e manter a constância, né, até porque a gente vai por pontos de cura e esses pontos vão crescendo, vão se desenvolvendo e eles vão arrastando o resto da organização juntos, né? E para fazer isso, assim, tem coisas que são super importantes, né? Essa meditação que vocês fizeram, todos os nossos encontros, a gente para pelo menos 2 minutos para respirar, ficar em silêncio, se observar e ver, putz, como é que eu estou me sentindo nesse início de encontro, seja uma reunião, seja o que for, né? E essa conexão da equipe, né, essa auto-observação, a conexão com os outros, é um ponto extremamente importante, até porque no comando e controle, até pela natureza, né, dos atributos comportamentais do comando e controle, a gente naturalmente, a conexão, se é que eu posso chamar isso de conexão, é uma conexão de ego, é uma conexão de defesa, eu estou me defendendo o tempo todo, ou eu estou pisando em ovos, ou eu estou pensando no que eu vou falar, porque o outro vai ouvir. Então, assim, não há realmente o potencial pleno da equipe sendo aproveitado. E quando a gente começa realmente a ter conexão, por isso que a gente chama de conexão aqui, a conexão verdadeira, a conexão de alma, de essência, de consciência, do que você chamar de Atma, né, do que você quiser chamar, aí sim as pessoas diminuem os seus anticorpos, né, os seus egos, os seus protetores e passam a realmente entregar todo o seu potencial para o sistema. Então, quando a gente inicia essa transformação, nada de coisas grandiosas, né? Vamos começar pequeno, quick wins, né? A gente chama de baby steps, né? Dar passinhos de bebê e fortalecer esse trabalho coletivo, né? Trabalhar realmente de maneira coletiva. E entender que a felicidade é contagiante. Se você conseguir fazer uma área, um time ficar extremamente feliz, vocês vão ver que o resultado vem, e vem muito mais fácil, muito mais leveza, muito mais gostoso. E essa felicidade, até pelo estudo do Nicholas Christakis, ele tem a capacidade de gerar impacto em até 3 conexões que nem estão conectadas com você, não são conexões tuas. Então, aí sim a gente começa a espalhar essa felicidade em um ambiente muito melhor. Então, como eu falei, para a gente a autotransformação é o principal motor, é aí que a gente começa a mexer, até porque todos nós fomos dilacerados pelo modelo de comando e controle, né?
Tem uma pesquisa que eu gosto muito do George Land, que ele fez em 1968, com 1.600 crianças. Ele testou essas crianças para ver qual que era o nível de criatividade delas em relação, comparadas com os maiores gênios da NASA, né? Sejam eles engenheiros, inventores, o que fosse. Então ele pegou, aplicou esse teste, e foi muito interessante que, quando ele aplicou, ele se surpreendeu, porque nas crianças de 5 anos de idade, 98% delas eram tão criativas quanto esses melhores engenheiros e cientistas da NASA. Aí ele resolveu aplicar em mais crianças, né, mais 1.600 com 10 anos de idade, foi 5 anos para frente. O que aconteceu com a amostra? De 98% já caiu para 32%. Aí ele resolveu aplicar isso mais 5 anos para frente, já quando nós viramos adolescentes, 15 anos de idade. O que aconteceu? Apenas 12% dessas crianças ainda se mantinham altamente criativas. Aí, intrigado, ele resolveu aplicar essa pesquisa em 260 mil adultos com a idade média de 31 anos de idade. E acreditem, onde que a gente foi parar? Com 31 anos de idade, apenas 2% da população ainda continuava mantendo a sua criatividade. E aí, enquanto a gente tinha o potencial de trabalhar os 98%, esses gênios criativos continuam dentro dessa massa toda que está hoje com 31 anos de idade, somos nós, né, adulterados pelo sistema. Né? A gente aprende a ouvir, a gente não aprende a fazer perguntas, a gente aprende a seguir regras, a gente não aprende a criar, né, novas maneiras de pensar, novas maneiras de agir. E aí a gente se vê diante de uma transformação onde se pede, nesse momento ainda mais, novas maneiras, mas como é que você vai fazer novas maneiras se a nossa criatividade toda foi dilacerada ao longo de tanto tempo? Né? Pelo medo, pelo condicionamento, pelo ego, por tudo. Né? Então, quando a gente olha para esse potencial de autotransformação, é nele que a gente consegue fazer esses 2 voltarem para 12 para 32, eventualmente, em algum momento, 98. E aí sim, a gente sai da escassez e começa a ir para a abundância. Aliás, que é o que a gente vai o tempo todo falar com vocês. Como é que eu saio do comando e controle predominantemente escasso, né, um mindset de escassez pura, e como é que eu vou para o mindset de abundância, um mindset open. Então, é essa jornada que a gente se predispõe a caminhar com vocês. Até porque, nessa jornada, se você não mudar você mesmo, né, talvez você seja como boa parte dos judeus que acabaram mortos nos campos de concentração. E aí tem um livro maravilhoso do Viktor Frankl que fala, né, da motivação de se transformar, mesmo na situação mais difícil que a gente, né, que eu acho que talvez um dos momentos mais difíceis que a humanidade já passou, né, de crueldade. Então é quando a gente vê a capacidade interna e a riqueza está aqui dentro. É só a gente deixá-la sair. Quando a gente acredita nessa riqueza, que a gente entra em contato com o nosso self, com a nossa alma, com a nossa consciência, e deixa ela realmente assumir a direção da nossa vida, a gente pode praticamente tudo. Quando a gente olha essa jornada, é uma jornada de rebeldia. Então, rebeldia de questionar tudo. Por que a gente tem que fazer assim? Por que a gente, né, não pode fazer diferente? Mas com humildade de honrar o passado, de não criar separação, que é o que acontece, né? Se a gente pegar extrema esquerda, extrema direita, né? Se o cara é do partido X ou do partido Y, esse aqui é um demônio, esse aqui é outro demônio, né? Cada um acusando o outro. Esse assume, destrói tudo que ele fez, esse assume, destrói tudo aquilo que fez. É escassez pura. Então, a humildade é de honrar o passado e trazer mesmo as coisas ruins. Cara, traz. E vamos trabalhar para o sistema inteiro aumentar o nível de consciência. Aliás, se eu posso falar, essa jornada toda, essa jornada inteira, e principalmente esse meio da ponte que tem que se cruzar, como indivíduo, como líder, como empresa, né, a individuação como um processo de evolução psicológica do ser humano. Esse é um ponto que, assim, você só vai atravessar com humildade. Não tem como. Porque se você ainda estiver preso no ego, você não vai acabar de cruzar essa ponte. Mas que também tudo bem, só vai ser uma jornada de mais sofrimento. Né? Então, quando a gente convida as pessoas para começar
essa jornada também a gente fala, né? Aproveite para se divertir, porque trabalho não precisa ser chato. E por mais estressante que seja, a gente está num momento estressante. Dá para ser divertido, dá para ser leve, dá para ser prazeroso e dá para realizar o nosso melhor potencial, colocar tudo aquilo que a gente tem de potencial para realmente ser trabalhado. Nessa jornada, a gente tem uma inspiração, que é uma frase de Da Vinci, que ele sempre fala que a simplicidade é o último nível de sofisticação. E é nessa simplicidade, até de olhar sistêmico, que a gente atua. Então, toda vez que você vê algo que está ficando complexo demais, o que é difícil de ser explicado, dá alguns passinhos para trás, que é o que a gente mais faz, dá passinhos para trás, e aí olhe a solução de uma maneira diferente. Então, é isso que eu tinha aqui para trazer. Espero que tenha ajudado aí vocês a ter uma visão, pelo menos, um pouco mais sistêmica